Olá, turma B31, bem-vindos à nossa terceira aula. Nós já tivemos duas aulas com duas atividades, espero que esteja todo mundo fazendo tudo bonitinho. Nessa terceira aula, nosso assunto vai ser o conjunto dos números naturais. O que é isso? O que é um conjunto, em primeiro lugar? Conjunto é quando a gente junta várias coisas que têm a mesma característica. Por exemplo, a gente pode falar no conjunto das cores. Cinza é uma cor, azul é uma cor, branco é uma cor, preto é uma cor. Maçã está no conjunto das cores? Não, maçã é uma fruta. Beleza. Então, se eu tenho um conjunto dos números naturais, eu tenho junto todos os números que são naturais para a gente. Não tenho nada. Tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Tudo que é natural, tudo que dá para contar rapidinho. Então, o conjunto dos números naturais ele tem um símbolo. Como é que eu desenho esse símbolo? Que símbolo é esse? Ele é um N com uma barrinha. Olha só. Um N com uma barrinha. Isto aqui, quando eu escrevo, sempre vai significar conjunto dos números naturais. Ao invés de eu escrever conjunto dos números naturais, tudo isso eu vou escrever só isso aqui. O conjunto dos números naturais é aquele que tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, até o infinito. E o infinito é um número que nunca acaba. Depois do infinito, o que vem? O infinito mais 1. E o infinito mais 2. E o infinito, 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 infinito nunca acaba. Esse conceito é complicado, mas a gente vai desenvolver ele bem ao longo dos anos, tá? Também pode ser representado por uma reta numérica, que ela também é chamada de reta numerada. Como é que a gente faz isso? Pega uma reguinha, marca o início da reta eu ainda não andei. Então é o meu 0. Cada passo que eu dou, 1. 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos. Na régua está marcado os centímetros. Começa eu ainda não andei. 0. Ando 1, 1. Ando 2, 2. E assim por diante. Certo? Isso é chamado de reta numérica ou reta numerada. Quais são as principais características que a gente tem que saber para começar a entender o que é esse conjunto dos números naturais? Que os números, quase todos eles, têm antecessor, que vem antes. Por exemplo, eu tenho aqui o número 5. Quem é o antecessor do número 5? Quem é que vem antes do número 5? É o número 4. E todos eles, agora sim todos eles têm um sucessor. O que é sucessor? O que vem depois. Em história vocês vão ver sucessor, sucessão, principalmente quando se fala em trono. Ah, tem uma rainha. Quando ela morrer, quem é que vai ser rei ou rainha? Quem vai ter a sucessão do trono, certo? Sucessor é quem vem depois. Então, aqui no número 5, quem é o sucessor do 5? Quem vem depois do 5 é o 6. Então ali eu já botei um exemplinho, ó. Botei lá o número 110. Aumentei. Vamos pensar. Quem é o antecessor do 110? O que eu tenho que ter para ser um número antes do 110? Pensou aí? Respondeu? 109. 109, 110.
E quem vai ser o sucessor do 110? É o número que vem depois. 110, depois do 110 vem o 111. Certo? Antecessor vem antes. Sucessor, aquele que sucede, vem depois. Então, os números sempre vão ter, quase sempre vão ter um antecessor. Quem é que não tem antecessor aqui? Quem é que não tem ninguém antes dele? O zero. O zero é o primeiro. Não tem ninguém antes dele, ó. Ele não tem antecessor. Mas todo mundo vai ter sucessor. Ah, e o infinito vai ter sucessor? Vai! Acabei de falar para vocês. Depois do infinito, o que vem mesmo? Infinito. Mais um. Sempre tem, porque ele nunca acaba. Então sempre tem alguém depois dele. Tá? Quase todo mundo tem antecessor. O zero não tem. Todo mundo tem sucessor. Beleza? Essa é a principal característica do conjunto dos números naturais. Esse símbolo significa conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais tem uma ordem. Sempre tem um número que é maior e sempre tem um número que é menor. O símbolo para maior, o símbolo para menor. A gente sempre pensa numa boquinha. Se eu vou, por exemplo, ó, pegar aqui a ordem. Eu tenho 50 e tenho 15. Quem é maior? O 50. Bota a boquinha. Indo lá pegar o 50. Claro que eu não vou desenhar os dentinhos, né, gente? Que é só para lembrar vocês que parece uma boquinha. O 50 é maior do que o 15. (121) e 131. Quem é o maior? É o 131. Boquinha lá para ele, ó. O 121 é menor que o 131. O 50 é maior que o 15. O 121 é menor que o 131. A boquinha está sempre virada para o maior. Certo? Aí a gente lembra o que é maior e o que é menor. Beleza? O que mais que a gente tem que saber? Consecutivos. Consecutivos significa que os números estão em sequência. Consecutivo, eles seguem uma sequência. Por exemplo, 1, 2, 3 são números consecutivos. 15 e 16 são números consecutivos, vem um depois do outro. 300 e 301 são números consecutivos, vem um depois do outro. 1006, 1007, 1008, 1009 são números consecutivos, vem um depois do outro. Consecutivo significa que ele está em sequência. É tão fácil que aí as pessoas têm que fazer pegadinha para pegar vocês, para complicar a vida. Aí vai lá ter uma questão numa prova que é pares e consecutivos. Aí eu tenho que pensar as duas coisas ao mesmo tempo, porque tem um E ali. O cara tem que ser par e também tem que ser consecutivo. Par e consecutivo. Vou pensar um exemplo. 14. Quem é que é par e vem logo depois do 14? 16. Porque o 15 não pode ser, o 15 não é par. Entendeu? Ah, mas senhor, eu sempre me confundo com par e ímpar. Bom, então vamos pensar nisso aqui, ó. Consecutivo eu já disse para vocês que é em sequência, certo? Par é todos aqueles números que se eu juntar de 2 em 2 não sobra nada. Quer dizer, 0. Nem tem como é que vai sobrar. 2. Eu junto de 2 em 2 e não sobra nada. 4.
eu junto de 2 em 2 e não sobra nada. 6, eu junto de 2 em 2 e não sobra nada. 8, eu junto de 2 em 2 e não sobra nada. E ímpar é aquele que quando eu junto de 2 em 2 sobra 1. Por exemplo, o 1. Nem dá para juntar de 2, ó, e sobra 1. Tem uma sobrinha aqui, ó, ficou sozinha. 3. Tá lá o casalzinho e 1 sobrando. É ímpar. 5. Tá lá 2 casaizinhos e 1 sobrando. Ímpar. 7. Tá lá 3 casaizinhos e 1 sobrando. Sempre que tem 1 sobrando, é ímpar. Todos os números que terminarem com 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares. Os números que terminarem com 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, olha só. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Tempinho não, né? Vocês dão pause, copia. Eu já vou apagar aqui para quando vocês soltarem o pause, vocês já poderem acompanhar o resto. Vamos deixar mais bonito para enxergar. Par. Eu junto de 2 em 2 e não sobra nada. Junto os pares, não sobra nada. Por isso que ele é par. 2, 3, 4, 5, 6. Formei os pares e não sobra nada. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formei os pares e não sobra ninguém. Ímpar. Não dá nem para formar um par. Sobrou uma pessoa. 3. Formei os pares, mas sobrou uma pessoa. 5. Um par, sobrou uma pessoa. 7. Um par, outro par, sobrou uma pessoa. 7 é ímpar. 9. Um par, sobrou uma pessoa. 2, 4, 6, 8, 9. Então 9 é ímpar. Se terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, o número é par. Se terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, o número é ímpar. Então, se eu quiser saber, por exemplo, três números consecutivos ímpares maior que 50. Opa! 3 números consecutivos ímpares maiores que 50. Eu quero os 3 primeiros, tá? Qual é o primeiro número ímpar maior que 50? Ímpar tem que terminar com 1. Maior que 50 vai ser o 51. Consecutivo é o que vem depois, mas eu quero que seja ímpar. Qual é o número que vem depois do 51 que é ímpar? O 52? Não, o 52 é par.
primeiro ímpar depois de 51 é o 53. E quem é o primeiro ímpar depois de 53? O 55. O que importa para separar o ímpar? Só a unidade. Só a unidade. O resto não me importa nada. A unidade é que vai definir que número é par ou ímpar. Certo? Na ordem, tem mais uma coisa que a gente tem que saber. Ai, 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 que não para de coisa que a gente tem que saber, mas é verdade. Se eu vou arrumar uns números em ordem, e eu começo no menor e vou até o maior, essa ordem vai ser crescente, porque os números crescem. Menor até o maior. Se eu quero do maior até o menor, vai ser decrescente. Porque ela diminui do maior até o menor. Certo? Mais um pause para copiar. Se não tiver entendido alguma coisa, dá uma reassistida. Na dúvida, mensagem para o professor. Já vou trazer as atividades. Olha lá. Atividades barbadinhas. Respondendo no caderno. Quem é o sucessor do 199? Sucessor é antes ou depois? Quem é o antecessor do 1010? Tem algum número, existe algum número natural que não tem antecessor? Qual? Tem algum número que não tem ninguém antes dele? Lá, escreva no caderno. Esses números aqui na ordem crescente. Crescente que está crescendo. E esses números aqui na ordem decrescente. Decrescente que está diminuindo. Começa com D, diminuir. 3. Escreva no caderno uma sequência de 3 números pares consecutivos. Olha só, tem que ser par, tem que ser consecutivo, tem que ser maior que 100, mas tem que ser menor que 110. Vamos ver o que vocês vão colocar aí. Use maior ou menor para comparar. Quem é maior aqui? 27 ou 35? Como é que vai ficar essa boquinha? Quem é maior ou menor? Beleza. 4.099, 4.100. 169, 167. 5.001, 5.000. E, para finalizar, observe o gráfico de barra sobre a quantia de dinheiro no caixa de um restaurante. Olha só. Número de notas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tá difícil de ler, mas cada risquinho aqui é mais 10. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Notas de 2. Tem tudo isso. Notas de 5. Tem tudo isso. Notas de 10. Tudo isso. Notas de 20. Tudo isso. Qual é o tipo de nota que esse caixa tem mais? O que tem mais aqui? Olhando para esse gráfico, o que vocês acham que tem mais? Nota de 2, nota de 5, nota de 10 ou nota de 20? O que vocês acham que tem menos? De 2, de 5, de 10 ou de 20? E última pergunta, tem mais nota de 5 ou nota de 10? Fez no caderno, faz a imagenzinha, manda para o professor corrigir e bola para frente. Certo? Combinado? Até o próximo vídeo.